Tudo bem. Bem, É um tá me pra... ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo. Você tá bem? Como tá as coisas aí? A saúde? Uai, com a saúde tá tudo bem, graças a Deus. A família também tá indo, Que tirando esse legal. problema aí que Não, a mas vai gente dar vai tudo conversar certo. hoje. Só não dá jeito pra Mas morte. O resto dá jeito pra tudo, né? a gente tem fé que a gente vai Vai vencer. sim. É, Vai sim. E ó, saiba que mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, uma pessoa do bem. Se eu puder te ajudar, te certo. explicar de uma forma que você não gaste, eu vou te ajudar. Eu não tô aqui para vender nada, eu tô aqui para ajudar. Amo muito o que eu faço. Ganhei um amigo mesmo. O dia que vir aqui e quiser comer um bolo de fubá aqui no escritório comigo, será um prazer, tá? Eu quero levar o senhor lá na fazenda um dia. Na Opa, eu fazenda o vou. Não senhor vai lá, convida, não convida não que eu vou e levo a PIC atrás, hein? Levo todos os filhos, hein? vai lá comer um frango com a gente lá ainda, se Deus Vou quiser. sim, vou sim. É, É uma honra ó, falar com um amigo, viu? Tô aqui para ajudar. Eu fiz um despacho online agora com o desembargador e sempre atraso um pouquinho, mas já tô liberado aqui, viu? Conta comigo, tá certo, bom? certo. Aí, eu tava pensando aqui, eu queria colocar a situação pro senhor, o que é que tá Claro, claro. acontecendo, Fala né? assim com o Tem seu até um... jeitinho, com calma e melhor ainda. Certo. Eu vou trazer a solução se Deus quiser, tá bom? Certo. A gente tem um processo, só para o senhor entender, eu estou aqui hoje conversando com o senhor, mas na É, verdade é pelo meu pai. O processo é movido contra o meu pai, certo? certo. Que é o réu da ação. O que acontece? O meu pai, ele está de posse de uma gleba de terra, onde ele tem um contrato de comodato, né? E a dona dessa fazenda é a minha avó materna. E aí, o que acontece? Desde 1985, o meu avô paterno, ele estava trabalhando nessa gleba de terra, certo? Em 1989, a minha avó, que é a avó materna que está movendo a ação, ela adquiriu essa gleba por força de espólio. Foi transmitido para ela. E tem uma cláusula de incomunicabilidade nessa gleba. Tá. E aí o que acontece? Essa gleba de terra não comunica com o espólio do meu avô. Meu avô materno, ele faleceu. Por que eu estou falando para o senhor avô materno e avô paterno? Porque meu pai e minha mãe são primos, tá? Ah, E tá. aí o que acontece? O meu avô paterno, que no caso é o marido da Marta, que está movendo a ação, ele faleceu. E ele deixou em espólio lá no estado de Goiás em torno de 1.500 hectares, fora outros bens, tá? Eu estou falando dessa forma porque nós vamos chegar no processo ainda, senão o senhor não Fica vai conseguir tranquilo, vai do seu entender. jeitinho, viu? Melhor ainda. E se o senhor tiver alguma dúvida, pode me interromper, porque realmente a história é bem complicada, Tá tá? bom, fica à vontade. Então o que acontece? Com a morte do meu avô paterno, a gente tem um tio, eu tenho um tio que eu até atribuo a ele o adjetivo de psicopata, que ele colocou na mente da minha avó que ela precisa vender essa fazenda, que é a fazenda aqui em Minas, da onde eu sou, e aí ela criou, acredito eu que por uma alienação parental, porque só ele que mora junto com ela lá no estado de Goiás, então ele está induzindo ela que ela tem que vender essa fazenda. Por isso a reintegração de posse. Por isso essa reintegração de posse. E como a gente tem essa cláusula de incomunicabilidade, que ela está averbada na matrícula, não comunica com o espólio do meu avô. Logo, o meu pai e a minha mãe que estão de posse da fazenda, aqui em Minas, eles estão sofrendo essa ação de despejo, movida pela minha avó. Reintegração, né? Tem ação. É, por- Aí, Desculpa te eu cortar, encaminhei a viu? ação. Porque a ação de despejo ela vai existir sempre que tenha uma ação de uma locação, uma relação locatícia. Nesse caso, imagino que não seja despejo, seja reintegração de posse, não é isso? Exatamente, Legal, reintegração de legal, posse. legal. Certo. E aí eu enviei o processo para o senhor, eu queria que o senhor desse uma olhada junto comigo, porque apesar de eu não ser do direito, a gente começou a pesquisar, eu estava acompanhando bastante os vídeos do senhor também, e aí me veio aqui algumas suposições que a gente começa a imaginar. Legal. O que você precisa entender que é importante para ninguém te enganar, nem você nem seus pais. Despejo é um contrato de locação, então nós fazemos despejo por vários motivos, falta de pagamento, né? Vários motivos. Para desocupar alguém, quando a relação não é locatícia, ou é ação reivindicatória, porque eu tenho registro e eu quero que você desocupe com base no registro, que está no meu nome.
ou eu faço ação possessória. Eu quero que você saia com base na posse que eu tive, né? Então, são ações diferentes. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma reintegração de posse, ou seja, que é a posse de volta com base na posse, né? É isso, né? Certo. Aí o que eu quero ir colocando para o senhor? Eu marquei aqui, se o senhor quiser ir acompanhando comigo. Tá bom. Eu tava pensando a gente indo página por página e eu vou pontuando. Claro, com certeza. Essa plataforma ela é maravilhosa. Dá para você compartilhar a tela, eu consigo ver tudo que você está vendo no computador e vice-versa. Eu posso fazer isso por aqui, você me manda o documento e eu abro por aqui. Se você conseguir fazer por aí, também. Se você for no computadorzinho com sinalzinho de mais, você já vai conseguir fazer isso. Tá, eu não tenho o processo em arquivo PDF aqui comigo. Não tem problema, hein? Vamos de outro jeito. Me passa o número do processo e eu acesso no TJ. TJ é o site do Tribunal de Justiça. Fala o número para mim, por favor. É TJMG 500 3460 traço. Só um minutinho. 500 3460 3460 74 2024 8 130342 130342. Vamos lá, vou entrar aqui, vai dar tudo certo, fique em paz. Já achei aqui, tá bom? Deixa eu ver se está certo, vamos conferir. Marta Franco Frattari, Silvana de Oliveira Frattari, não é isso? Certo. Aí por que o nome é idêntico? Porque meu pai é sobrinho dela e casado com a filha dela, que é minha mãe. Ah, entendi. Tem essa relação aí de parentesco. Aí o que eu queria até trocar uma ideia com o senhor. Essa cláusula de incomunicabilidade que está averbada na matrícula da fazenda, existe alguma possibilidade de questionar ela? Agora está bem no começo o processo, hein? Não tá? Tá bem no começo. Está bem no começo. Caiu na terceira vara da comarca de Tatuíba. Ituiutaba. Opa, tô falando errado, igual paralelepípedo. Não, mas não tem problema. Ituiutaba, tá certo, perdão, desculpa. Isso. É no fórum que fica na Avenida Sadala Jorge, 400. Isso. Desembargador Nilton Ribeiro da Luz. Exatamente. Ó, ela foi feita uma ação de reintegração de posse para retomar o imóvel. O último andamento desse processo foi um despacho do juiz. O juiz fala nesse despacho aqui, ó. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, comprove sua incapacidade financeira, juntando, para tanto, cópia das 3 últimas declarações de imposto de renda ou dos seus 3 últimos contra-cheques, além de outros documentos atualizados hábeis para a referida comprovação, tais como comprovante de recebimento de salário ou provimentos de aposentadoria, certidões imobiliárias de propriedades de veículos automotores, entre outros, sob pena de indeferimento. O que aconteceu? A autora Marta Franco, ela propôs uma ação de reintegração de posse, só que ela pediu justiça gratuita. A pessoa pede justiça gratuita, ela tem que provar, o juiz tem que deferir. Se o juiz deferir, não paga a taxa judiciária e não paga a citação, e não paga para recorrer, e não paga a sucumbência se perder a ação. Que pé que está o processo? Está em primeira instância, no comecinho, ela pediu a justiça gratuita, mas o juiz ainda não deu. O juiz pediu para juntar esses documentos ou outros documentos que comprovam a necessidade dela para ter justiça gratuita, entendeu? Certo. Aí, o que acontece? No nosso ponto de vista, ela está agindo até de má fé. Por quê? Porque lá tem o patrimônio espólio do meu avô, que está na administração dela. Ela não fez o pedido de abertura do inventário. Lá são mais de 1.500 hectares de terra, entre imóveis urbanos, imóveis rurais.
tem caminhonetes, tem terrenos, então, e aí ela não quer fazer o inventário e quer fazer essa reintegração de posse aqui. E aí, o que a gente às vezes visualiza até como argumentação do processo? A minha mãe tem direito a um quinhão de terra lá, que está na posse dela. E ela quer fazer o despejo da minha mãe aqui, né? No caso, a reintegração de posse. Então, assim, e a gente não tem para onde ir, porque meu pai e minha mãe tem o gado, tem trator, tem maquinário, tem muita coisa envolvida. A gente não tem nem aonde colocar. E a gente também não consegue entrar lá na terra da minha mãe no estado de Goiás, porque o inventário não foi feito. Então, assim, é uma situação difícil, muito né? delicada. Eu sei. E vocês moram lá? Sim, o meu pai está lá nessa gleba lá desde 1985. Aí a gente procurou um advogado aqui da nossa cidade e as possibilidades que ele apresentou para a gente foi muito poucas, assim, né? O que ele falou? Ele falou assim que não teria como a gente fazer um uso campeão, porque tem um contrato de comodato, né? Ele falou assim também que o que a gente poderia fazer, no caso aqui, é entrar com agravo no caso de liminar, porque eles estão solicitando uma liminar, né? E mandou a gente fazer um laudo com o técnico. Então a gente já pediu esse laudo, né? Caso venha a ter a liminar, para a gente poder fazer um agravo junto com o advogado. Entendi. O laudo já está feito, o laudo está feito das benfeitorias. Só para o senhor entender, lá era uma gleba de terra nua. E quando meu pai entrou para lá, ele começou a trabalhar na fazenda e tudo que tem lá hoje foi ele e a minha mãe que construíram. Pastagem, benfeitoria como curral, casa, energia, estrada, não tinha nem estrada lá, fizeram represas, fizeram um tanque de peixe. Fez tudo, né? Fez tudo praticamente, né? Cerca. Só para o senhor ter noção, a fazenda não tinha cerca. A fazenda não tinha cerca. E eles fizeram tudo que tem lá hoje. E aí por que me veio às vezes uma possibilidade se a gente não poderia arguir lá um uso campeão? Porque o contrato de comodato que o meu pai tem é só de metade da fazenda, é só de 50% o contrato. Porém, ele está de posse, a minha mãe, de toda a fazenda. Se caberia às vezes uma argumentação dessa. Por outro lado, também tem a posse do meu avô, porque independente da incomunicabilidade que existe nesse imóvel, que ele não entra na ameação do espólio, mas o meu avô tem uma inscrição de produtor rural ativa da fazenda também, e ele tem gado lá na fazenda e tem bens a inventariar, nessa fazenda da reintegração de posse. Meu avô tem uma inscrição do órgão, o IMA, que tem gado no estoque, ele tem maquinário lá também, que tem que ser inventariado, tem uma parte de benfeitoria que é dele também, e aí a gente às vezes visualizou se não caberia o uso campeão da minha mãe sucedendo a posse dele, nessa parte. Entendi. Infelizmente, eu fui com a minha filha ontem foi quarta-feira, foi o feriado, né? Foi na terça. E a minha filha estava com dor no corpo, febre alta. E a médica que atendeu virou para mim e falou assim: é uma virose. Eu falei: mas doutora, não vai fazer exame de nada? Ah, o senhor acha que precisa? Eu falei: quem tem que achar é a senhora, né? Ah, então vou fazer exame de sangue. Aí fez exame de sangue, tirou chapa. Levei minha filha para casa, ela dispensou depois de fazer os exames. Saí 3 horas da manhã no hospital. E aí depois minha filha continuou com aquela tosse, a febre aumentando. Eu voltei, fui em outro médico. E o médico falou: nossa, sua filha está com pneumonia. Ainda bem que o senhor trouxe ela, né? O que eu quero dizer para o amigo? Tem muito profissional ruim, mas muito, não é pouco não. Eu diria que 90% dos advogados no Brasil, nesse país, não tem condições nenhuma de advogar. Tem OAB, mas tem OAB qualquer idiota tem. Porque você estuda para passar na OAB, você fica 2, 3 anos estudando, você decoreba. Pode cair a prova que for, você vai passar. Não é possível você não acertar pelo menos metade de 80 questões se você ficou aí anos e anos estudando. E a segunda fase também é outra coisa que é só decoreba também. Então a maioria dos advogados, 90%, não tem condições de advogar, não tem. Sabe cobrar, mas vai na internet, vai copiar, vai fazer besteira ou vai fazer na sorte. E os médicos também, contador, eu acho que todas as profissões. Hoje nós temos muitos profissionais, mas pouca gente tem condição de prestar serviço, né? Com um pingo de qualidade, com conhecimento. Nesse caso, foi um absurdo virar e falar: não dá para fazer uso campeão. Por quê?
Uma posse de 1985. Vamos fazer o cálculo. Exatamente, 85. Poxa, é assustador. Fazendo 39 anos. 39 anos. 39 anos de posse. Como que eu não posso fazer uso capião? Ou seja, é assustador. Mas, doutor, desculpa interromper. Eu Imagina. não queria interromper o raciocínio do senhor. E esse contrato? Como que a gente faz com isso? Mas é um absurdo um raciocínio desse, né? Isso demonstra que não tem lógica. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer um estudo prévio desse comodato. Se você perguntar para mim, professor, o inquilino pode fazer uso capião? Não. Quem fez um contrato de comodato pode fazer uso capião? Também não. Mas no período do contrato, se eu conseguir provar a posse pós período de contrato ou antes do período, legal, dá para mim fazer uso capião. Quer ver um exemplo? A posse dele é de 1980, desde 1985. Mas vamos dizer que esse comodato é de 3 anos, 5 anos. Ótimo. De 90 para frente, começa a contar a posse efetiva para uso capião. Entendeu? Oh, para o senhor entender, ele entrou lá em 85, só que ele entrou só verbal. Só verbal. E o contrato é de 2002. E o contrato foi registrado. Então, o contrato de comodato ele é de 2002. Isso, ele teve início em 2002, mas meu pai iniciou lá na fazenda em 85. E me fala uma coisa, esse contrato de 2002, ele é um contrato que tem quanto tempo de comodato? Quanto tempo? É tempo indeterminado. Indeterminado. Então, nesse caso, a ação do usucapião pode ser feita, mas vamos ter que fazer uma ação do usucapião onde nós vamos mencionar que nós queremos o usucapião com base na posse desde 85 até 2002, até quando foi assinado o contrato de comodato. Nós temos essa opção, é possível, e a segunda opção... Desculpa, doutor, mais uma vez, necessitaria quanto tempo? 85 está dando de sobra? Tá, porque no Brasil você consegue fazer o usucapião com 2 anos de posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, se a gente contar de 85 até 2002, nossa, só até 2000 já dá 15 anos. Nós temos no Brasil 36 espécies de usucapião, 36. De 36 espécies, é claro que tem uma que é mais fácil de ganhar, é mais difícil de perder, que é a do artigo 1238 do Código Civil. Então, daria para vocês fazer o usucapião, sim, usando o 1238 do Código Civil. Ou seja, de 36 espécies de usucapião, vocês estariam usando a melhor. Certo. Aí, doutor, como o tempo é curto também, eu queria ver uma questão com o senhor. Eu tenho interesse em a gente levar esse processo para o senhor tomar conta dessa questão do usucapião. Mas você entendeu bem? Eu entendi. O usucapião que será feito é da posse de 1985 até 2002. O comodato, nós vamos pedir... É só de metade. É só de metade o contrato. O comodato é só de metade, né? Então, dá para alegar isso, que houve uma assinatura de um comodato, mas só da metade. Porém, requer o usucapião da área toda, porque a posse qualificada para fins de usucapião é desde 85 até 2002, entendeu? Entendi. Aí, deixa eu comentar uma questão com o senhor. O que acontece? Em 85, o meu avô, que é o pai do Silvânio, que é o réu, né? Meu avô, pai do Silvânio, que é o réu. Silvânio é meu pai. Tá? Em 85, eles já tocavam lavoura lá. Tá? Então, o que acontece? A fazenda, ela foi transmitida para minha avó um quinhão, né, do espólio. Foi transmitido um quinhão do espólio em 89. Então, ela nunca teve a posse, porque daí, em 85, eles já tocavam lavoura. Em 89, quando ela recebeu de herança, a transmissão da herança, aí o meu avô foi para lá e começou a construir a casa. Para o senhor entender a história, meu avô começou a construir a casa, o pai do réu, pai do Silvânio. Daí, em meados de 90, 91, meu pai casou com a filha da Marta. Meu pai casou com a filha da Marta. E aí eles que é a sua mãe, não? É sua mãe? Que é a minha mãe. Que é a sua mãe. Minha mãe, exatamente. É a minha mãe. E a Marta é a minha avó. A Marta é a minha avó. Entendeu? Daí o que acontece? De lá pra cá eles vieram trabalhando e fazendo o negócio crescer. Porque meu pai e minha mãe são pessoas do bem, muito trabalhadores, guerreiros. Fizeram aquilo lá do zero, do nada.
E aí, a minha avó nunca teve a posse, porque sempre ela morou lá nessas fazendas de Goiás. Ela nunca teve a posse do imóvel. Entendi. A sua avó, na verdade, ela nunca teve a posse desse imóvel. Entendi. Posse verbal. Entendi. Não, uso capião é muito comum. Você ingressa com ele hoje e fala, juíza, eu quero o reconhecimento da posse da data do uso capião por trás. Isso é muito comum. Mas nada impede que eu explique para os meus alunos você fazer o uso capião antes do período contratual de locação ou depois do período contratual de locação ou comodato. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o uso capião pedindo o lapso temporal de 1985 até 2002. Só que o que é necessário nesse caso? Provar esse lapso temporal. Isso é importante, entendeu? Mas não é difícil porque dá para pedir conta de água, luz, né? Você consegue. Água, luz, internet. Prova verbal, naquela época não tinha internet, né? Testemunha? Testemunhas. Nesse caso, a prova, né, de 85 para 2002 será mais prova o quê? Testemunhal, será mais prova de declarações de vizinhos. Então, pega alguns vizinhos, alguns conhecidos, que assinam, né, uma declaração dizendo que sempre existiu posse qualificada para uso capião de 1985 até 2002. Com certeza nós vamos conseguir essas declarações, 1, 2, 3 ou mais, pelo menos Deixa uma, né? Deixa eu falar com o senhor, a gente já tem 2 em andar. Ah, lá, arrasou, então. Esse advogado que está aconselhando a gente aqui, ele pediu. Então a gente foi lá nos vizinhos, principalmente aqueles vizinhos mais antigos, Sim. E a gente já está fazendo em cartório, uma declaração pública no cartório. Então seria isso que o senhor está pedindo? Poderia ser no cartório ou não, né? Pode ser também fora do cartório. O importante é ter essa declaração, pelo menos uma, né? A gente já tem uma sendo feita e hoje eu peguei o documento do outro vizinho lá para ele fazer a declaração. Muito já bom. Já está lá dentro do cartório sendo feito. O que você tem que ter em mente? O que é uso capião? Uso capião é uma forma de adquirir propriedade. Nós temos a forma originária e a forma derivada, uso capião originária. Você consegue ganhar uso capião e se tornar dono, proprietário, quando você tem 3 requisitos: posse, direta, indireta ou alternada, posse mansa e pacífica e animus domini. Aí você vai falar para mim, mas professor Júlio, a posse não é mais mansa e pacífica. Ela é mansa e pacífica porque a ação que está em andamento a ação de reintegração de posse não ocorreu o trânsito julgado. Enquanto ela estiver em andamento, é mansa e pacífica. E outro detalhe, eles estão pedindo agora, só que nós vamos pedir o reconhecimento da posse de 85 para 2002. Ou seja, essa posse de 85 para 2002, ela foi sempre mansa e pacífica, né? Entendeu? Certo. Ficou craque no assunto? Não, perfeito. Um outro detalhe agora que eu quero pedir para o senhor, dá uma orientação para mim, porque a gente está muito preocupado com essa liminar, com a possível liminar. Precisa tomar cuidado. Eu falo porque... O que eu quero fazer? A liminar é um negócio perigoso, porque juiz erra. Juiz erra, desembargador erra, todo mundo erra nessa história, né? Então a gente precisa tomar cuidado, sim. Não pode marcar bobeira, né? Certo. O senhor consegue entrar, por gentileza, porque eles notificaram meu pai extrajudicial, né? Pedindo a rescisão do contrato de comodato, pedindo para ele sair da fazenda e tudo mais. E aí, a gente fez a contranotificação, tá? E aí, o senhor consegue ver aí na contranotificação o que a gente argumentou. Por quê? Em tese, o juiz teria que ver essa contranotificação para tomar uma decisão, né? Na realidade, o judiciário pode, quando é feito um pedido de liminar, ele pode dar, sem dar a defesa à outra parte, né? Então ele não é obrigado a dar o contraditório à outra parte. Muitos juízes dão contraditório, mas tem juiz que não. Fatalidades jurídicas acontecem todo dia, toda hora, viu? Eu tive um caso aqui recente que o juiz deu, dentro de uma ação de interdição, o juiz deu a reintegração de posse. Certo. Se o senhor conseguir ver para a gente, só para o senhor ver o embasamento que a gente já fez isso na extrajudicial. A gente já embasou bem a questão das benfeitorias e tudo mais que a gente tinha lá, que precisaria ser ressarcido, né? E a gente nem entrou nada em mérito de uso capião na contranotificação. A gente só respondeu o que eles estavam alegando lá, né?
É a primeira contra-notificação que o senhor vai conseguir ver aí, nessa sequência dos anexos. Vocês fizeram a contra-notificação, né? Isso, fizemos. Agora, o interessante que eu fiquei feliz aqui, que de 1800, olha que absurdo, 1985 para 2002, os requisitos para uso capião tem posse, mansa e pacífica nos nomes, ou seja, tem os 3 requisitos para ganhar a ação de uso capião. Certo. Eu não sei se você tem essa mania, mas eu tenho mania de imprimir as coisas. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Não tem jeito, eu já perdi. Tem que perder essa mania, mas eu tenho que imprimir e molhar o dedo, né? Eu sei que é uma mania feia. Eu sou desse aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu sei que é uma mania feia ficar molhando o dedo, né, com a língua, não tem jeito. Só um minutinho. Não, vocês fizeram bem. Agora, não tem jeito, né? O que vocês têm que fazer é o uso capião, porque vocês não têm outra tese de defesa, né? A posse é maravilhosa, a posse é gigantesca, mas se não souber usar a posse ao favor de vocês, não adianta, né? Certo. O que o senhor me orienta agora? Que a gente agora, como se diz, já estamos entre a cruz e a espada. A gente vai ter que passar por essa decisão aí, ver se o juiz vai conceder liminar. Se ele conceder, a gente entra com agravo. O que a gente vai argumentar? Benfeitorias? O senhor... Que até então a gente tem o laudo. Esse laudo, o perito vai estar me enviando ele agora à tarde, o laudo, com as benfeitorias. Um laudo bem técnico, muito bem feito. Fez levantamento de pastagem, que o meu pai fez formação na fazenda de pastagens, curral, todas as benfeitorias necessárias para poder exercer atividade. Não só as necessárias, voluntárias também. Só para o senhor entender como que era a relação. Quando meu pai e minha mãe casaram e vieram para ali ainda jovens, o que eles ouviam? Não, vocês podem trabalhar, porque vai ficar para vocês, vai ficar para a família. Isso aqui é de vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, lá tem muita plantação de pomar, árvore frutífera, tem árvore de embelezamento, árvore ornamental, que a gente fala aqui na nossa região. Então, tem tudo isso lá. É uma fazenda completa. E aí a gente tem esse laudo, periciado por um técnico, onde ele atribui um valor a essas benfeitorias. Ele apresentou um fundamento técnico, né, que foi a orientação que o nosso advogado deu. Faz o laudo de tudo que vocês construíram e vamos fazer também a declaração pública em cartório das testemunhas, que elas vão relatar que conhecem vocês lá há tantos anos, trabalhando, construindo, produzindo, né? O que o senhor acha que a gente pode levar mais para o agravo, para a gente fortalecer mais? Hoje, o que vocês têm que fazer nessa situação? Vocês têm que fazer o uso capião o quanto antes. Processo, eu explico isso para o meu aluno. A advocacia não é mais aquela advocacia que você pega a máquina de escrever, né, e manda para o juiz. Está errado, a advocacia já foi. Hoje a advocacia é estratégica. Estratégica porque hoje o judiciário mudou de interesse. Nós temos um país, aquele filme Tropa de Elite. Aquele filme Tropa de Elite representa a realidade do Brasil. Só não vê quem não quer. Só que a corrupção, o sistema de pouco caso, não é só pelo poder executivo, legislativo, é no judiciário também. Tem muita gente boa no judiciário, mas tem muita gente ruim. Então tem corrupção, tem pouco caso, tem má vontade.
Então, hoje, se você for advogado e tiver conhecimento, mas não tiver jogo de cintura, não adianta. Você tem que ter as duas coisas, prática e teoria. Se você não tiver prática, não adianta fazer aquela peça feijão com arroz e achar que um mandato de segurança, né? Mandado de segurança ou um habeas corpus vai resolver, né? E não resolve. O direito é outro. Vocês têm que fazer o quê? Nessa ordem que eu vou falar, hein? Faz primeiro uso capião. Depois... Já pode entrar já podemos entrar de imediato? Deve entrar para ontem. Certo. Primeiro uso capião. Primeiramente uso capião. Depois, por que primeiro uso capião? Porque pega um juiz ruim, vai achar que a posse não é mansa pacífica, vai fazer confusão. Então, distribui primeiro uso capião para não sujar o uso capião. Depois do uso capião, vocês vão fazer o quê? Uma ação que chama interdito proibitório. O que é essa ação de interdito proibitório? É uma ação possessória, que vocês querem uma decisão preventiva, porque vocês estão sofrendo esbulho e ameaça na posse. Na posse. Nessa ação, vocês vão pedir tutela antecipada. Para quê? Para que o juiz proteja vocês na posse. Porque vai que um juiz dá uma decisão no sentido de dar liminar, desocupação. Vocês são perdidos, né? Exatamente. Porque lá meu pai trabalha com produção leiteira. Então ele não tem nem lugar para levar as vacas, não tem lugar para levar maquinário, não tem lugar para levar nada. E como, assim, toda a vida, igual eu falei para o senhor, foi em regime familiar. Ele, minha mãe e eu trabalhava lá também. Depois que eu vim para a cidade para estudar, mas todo final de semana, todo feriado eu tô lá. Então, assim, não é que a gente tem patrimônio, tem riqueza, a gente tem o nosso serviço, que a gente trabalha e produz. Vocês trabalham, produzem, lutadores. A gente trabalha e produz e quer continuar na terra trabalhando, que é o que a gente sabe fazer. Eu sei. Por isso, o que tem que fazer nesse momento? Fazer a ação de escapião primeiro, para vocês transformarem essa posse em propriedade. Primeiro lugar, né? Segundo lugar, fazer de forma rápida também o interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? É uma ação possessória. Só que é uma ação a favor de vocês. Vocês serão os autores, que é para proteger vocês no imóvel, na posse do imóvel. Entendeu? Certo. Depois, né, de fazer essa ação, aí vocês vão apresentar a defesa, porque uma hora ou outra vocês vão ser citados. Vocês só não foram citados porque o processo enroscou no pedido de justiça gratuita. Então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer o uso capião, como matéria de defesa também, né? O uso capião não é só para regularizar, para usar como matéria de defesa. Súmula 237, vai usar o uso capião como matéria de defesa. Mas vocês também precisam fazer, de forma rápida, também precisam fazer o interdito proibitório. E a hora que vocês forem citados, apresentar a defesa, né? Apresentar a defesa. Certo. A defesa é a contestação. E aí tem alguns pontos aqui também, ó, até que eu acredito que poderia caber uma contestação na forma que elas fizeram a petição. O contrato é só de 80 hectares, que é a metade da fazenda. Aqui elas estão alegando toda a fazenda na ação. Elas estão falando que foi cedida a fazenda inteira, mas o contrato rege que é 50%. E aí, no meu ponto de vista, elas colocaram isso assim, o senhor me corrija, para poder aumentar o valor da ação também. E aí elas colocaram o valor da ação sobre o imóvel todo, calculado sobre todo o imóvel. Isso aí, o senhor acha que cabe uma contestação dessa questão do valor da causa por parte delas? Elas alegando que é todo o imóvel, quando o contrato rege que é só 50% do imóvel que foi cedido. Por isso eu sempre falo, né? Até que muito corretor de imóveis fala, professor Júlio, como que o corretor de imóveis vai atuar com segurança? Sempre antes de uma transação imobiliária, você tem que fazer o quê? Due diligence. O que é o due diligence? Você vai pedir uma certidão de propriedade atualizada, uma certidão do distribuidor civil da esfera federal, da esfera civil e da esfera... certidão do distribuidor civil da esfera federal estadual, também a certidão de criminal também da esfera estadual. Porque se você não faz
esse kit, né, de certidões, você entra numa fria. Você vê esse caso aí, é um caso complexo. Por quê? Essa pessoa distribuir a ação fora de ordem, então pega um advogado que não é da área. O que ele vai fazer? Opa, esbulho e turbação. Vamos fazer a ação de interdito proibitório. Só que não. Antes da ação de interdito proibitório, o certo é distribuir o quê? A ação de uso capião. Porque você aproveita a posse mais pacífica, não deixa mais confuso o uso capião. Aí depois faz o interdito proibitório. E esse interdito proibitório você vai pedir o quê? Uma prevenção. Ó, juiz, eu estou sofrendo esbulho e turbação, eu tenho a posse desde 1985. Então, esse uso capião que vai segurar vocês na posse. Súmula 237 do Supremo. Só que tem que fazer o interdito proibitório também. E a hora que for citado da outra ação, tem que fazer o quê? A contestação. Se o juiz der a liminar, tem que fazer o agravo de instrumento. Então, é um caso complexo, porque ruim, vai sair umas 4 ações daí, né? O recurso não contar com uma ação, mas 4 peças, né? Então, precisa tomar cuidado. Certo. O senhor deu uma lida aí, né? Eu tô vendo aqui. Sim, perdão, vou deixar o senhor Imagina. concentrar então, tá? E agora está pacificado, né? O herdeiro pode fazer uso capião. No passado tinha essa dúvida, né? Será que pode ou não pode? Agora não. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, né? Se você perguntar para o senhor Júlio, quais são os direitos do herdeiro que permanece no imóvel? O primeiro deles é fazer uso capião. Basta aprovar a posse, mens pacífica e animus domini. A posse tem que ser exclusiva e a gestão exclusiva. Então dá para fazer uso capião numa boa, dá para ganhar, dá para se tornar dono, proprietário sozinho. O que atrapalhou aí foi assinar o contrato de comodato, né? Mas ainda bem que o período... Oi? Ainda bem que o período... Ainda bem que o período é muito longo, né? Então, mesmo assinando um contrato de comodato depois de 2002, não vai impactar, né? Mas quando é assim, o ideal é nunca assinar contrato de comodato, né? Eles assinaram por quê? Foi pressão psicológica? Não, é porque precisava fazer financiamento rural, precisava ter inscrição, né? Porque senão meu pai não conseguia trabalhar, não conseguia crédito, aí precisava do contrato, né? Para ter inscrição de produtor. Mas assim, doutor, só relembrando o senhor, tá? Porque essa fazenda que está sendo alvo da reintegração de posse, ela não está no espólio não, por conta da incomunicabilidade, tá? Ah, tá. Tá? Essa daí tem uma cláusula de incomunicabilidade averbada na matrícula por disposição testamentária, então ela não entra na meação desse espólio que eu comentei para o senhor, tá? Assim, a gente pensa, né? Até uma coisa que às vezes o senhor conseguiria ajudar a gente também. Não sei se tem uma possibilidade de anular essa incomunicabilidade, algo nesse sentido também, né? Porque a gente chegou a ir atrás desse testamento, mas a gente não acha ele. Porque o cartório não tem a certidão de óbito. Entendi. Para o uso capião isso não muda nada, viu? Para o uso capião. Porque o uso capião é forma originária da propriedade, então não muda nada. Agora você vê, esse caso, pode, além de pedir a reivindicatória, pode ser pedido o quê? Arbitramento de aluguel, que vocês paguem aluguel proporcional. Outra ação também é a ação de extinção de condomínio, que é a ação que pode levar o imóvel a leilão, né? Então, precisa tomar cuidado. Hoje, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer primeiro o uso capião, depois o interdito proibitório e a defesa, né? Na hora que vocês forem citados. Tem que fazer.